Eu sou médica, porém não exerço a medicina. Eu fiz pediatria, porém não exerço. E assim, eu sou casada com o Matheus, que também é médico. A gente está no IBF a gente está casada há 9 anos, a gente está no IBF há 8 anos. Então, a gente já fez todos os cursos que a gente conseguiu fazer, a gente já foi chefe de equipe, já foi moderador, foi várias funções, assim, do café como moderador. E porque a gente acha muito importante realmente, né, essa vivência aqui, conhecer pessoas que também estão buscando essas informações, buscando as
exatamente como está no texto, ele fala assim, até que alcance a idade da razão, não há muito que o pai possa fazer. Ele achava que ele não tinha como fazer. Eu coloquei aqui, acho que até a idade da razão, o pai não tem muito, tem menos coisas do que a mãe, mas eu acho bem difícil de ficar. Os meninos foram para cuidar da casa, os meninos foram crescendo e aí a situação foi piorando, os problemas foram aumentando, na verdade. E aí eu estava tratamento
acordou e ele acordou a Carolina como fogo do lar, né? Eu vou botar aqui da Carolina para te estranhar. É a rodada com Pedro. Não, eu achei engraçado esse tópico. Carolina. Ela
eles pegaram um moldezinho, cada um acha ideal, e que estão querendo enfiar a vida força ali naquele molde. Então, eu acho que o grande problema, na verdade, é eles não terem, assim, eu falo isso porque é o que vem na minha cabeça, mas assim, uma linha de raciocínio para explorar o melhor, na verdade, é que eles querem para os filhos, de uma forma geral, cada um com a sua personalidade, e não fazer o contrário, né? Pegar uma forma e botar duas personalidades claramente diferentes, assim, que são mesmo, né? A gente sabe que quem tem mais necessitado, e encaixar naquele molde. Quando vocês falam de comparações, né, eu posso ter entendido errado, mas parece que existe um certo padrão a ser atingido. Existe assim, um padrão. Vou comparar fulano com cicrano, e aí eu vou tentar fazer com que aquele fulano seja tão bom quanto cicrano. Não é essa tipo de comparação. Ele pode comparar aqueles aspectos, né? Mas atingir o padrão que você quer, não. É claro que a gente pode sempre trabalhando com todas as personalidades. Tentar identificar aquele defeito intelectual que está na vida, é menos corajoso. Dá menos corajoso, mas para quem ser corajoso tem um preço. Mas não posso chegar um pouco mais de Então, será que a gente precisa dessa comparação? Em relação ao bem comum, eles têm que ser iguais. Respeitar os pais, ser crianças educadas, tem que ser igual para todo mundo. Tem que ser padrões disso. Mas eles têm que ser, eles, né, os filhos desse preto, eles têm que, os pais têm que ajudá-los a buscar essa melhoria de acordo com a individualidade deles. Certo. Então tem o bem comum e tem a individualidade deles. Tá. Então, existe no geral, para qualquer pessoa, assim, extrapolando no caso, né? Então, existe um bem geral para qualquer ser humano e existe bem individual para cada ser humano. Isso. Certo. Então, em que momento essas comparações elas podem ser boas? Exemplos. Mas é que eu falo muito para os pais. Por exemplo, o Davi respeita
desalinhamento do casal, assim, de forma afetiva. Isso é um problema, tá? Dificultando a educação dos filhos mais na frente? Ou... Ela tem opiniões sobre ele, que ele é isso, aquilo, aí ele também, já que é assim também, eu não vou me meter. Eu acho que. E ele aqui nesse desalinhamento do casal. Certo. O tempo de problemas chegou ao fim, né? E aí a gente vai ter que passar para as soluções. Certo. Lembrando que as soluções, elas não querem solucionar os problemas do lado da jornada, não. Eu quero que as soluções, elas solucionem os nossos problemas que a gente elencou aqui, para esse caso, certo? Então, assim, o que é na cabeça, vamos falando de soluções que possam resolver esse problema. Pode começar. Não, ele começar pelo terceiro, na verdade. Relação a esse desalinhamento, a Joana, já que ela é tão entendida, nossa, boa. Sem qualquer mágoa. Já que ela entende mais o assunto, ela poderia colocar o Mário, ela poderia incluir mais partes dessa educação. Né? Então, compartilhar as decisões. Compartilhar a decisão, colocar o Mário para fazer alguma coisa com as crianças. Certo. E ter responsabilidades bem definidas, né? Dentro de casa, porque não é só a gente chegar e soltar. Isso. Compartilhar, eu esqueci o que você falou, compartilhar as decisões Compartilhar as decisões. e as responsabilidades. Tá? Também falamos dos textos, né? Assim, da questão do tempo de quantidade. E aí fala que ele só tinha, assim, que ele só veio no fim de semana. Então, outra coisa que a gente até falou na nossa reunião seria também ter mais tempo, tanto os dois terem sozinhos, como cada um ter você sai e fazer alguma coisa para conhecer o próprio filho, né? Então, acho que seria o tempo, a sós e a sós com cada criança. A sós entre eles e a sós com cada criança.
casa e que cada um é único, né? Cada um é individual, é um ser único individual, que nunca vai se repetir. Então aquela pessoa, ela veio para você, né? O seu filho, ele veio para você não como uma página em branco. Ele não chega e diz, o que meus pais fizerem é o que eu vou ser. Não, ele já vem com um temperamento, ele já vem com uma forma de ver o mundo, ele já vem com as suas qualidades, as suas habilidades, os seus defeitos, os seus dominantes, né? Então são várias características que o ser humano, quando ele vem como um bebê, ele já vem com algumas características dessas. E outras a gente consegue modelar mais facilmente, né? Então é uma responsabilidade muito grande a gente ter um bebezinho e saber que grande parte da educação dele, de quem ele vai ser lá na frente, do adulto que ele vai se tornar, está na nossa responsabilidade de olhar para ele, entender como é a forma que o João, meu filho João, como é a forma que o João ele vê o mundo, como é a forma que ele absorve as informações do mundo, como é a forma que ele devolve essas observações do mundo, né? Quem é ele diante do pai? Quem é ele diante da mãe? Quem é ele diante dos avós? Como ele se comporta em determinada situação, né? E assim, para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa de tempo, né? Então, custa, é custoso, custa tempo, a gente precisa dedicar tempo para observar, para conversar, para tentar uma coisa e ver como é que ele se ajusta, tentar outra e ver como é que ele responde, né? E aí, assim, muito do que a gente pode fazer, às vezes também não está nas nossas mãos. Então, a nota técnica, ela traz até uma tabela muito interessante e ela coloca 3 aspectos principais do ser humano, como ela estava falando, e os aspectos, né, do corpo, do intelecto e da vontade. E aí ele compara, né? Ele fala que no corpo, que é algo que a gente muitas vezes dá muita importância, né? A gente quer colocar uma menina na natação, colocar uma menina na luta, colocar no TO, não sei o que, de ver o desenvolvimento das plantas. E lá ele bota na tabela e ele ressalta, né? Que os percentuais, óbvio, não são percentuais exatos, porque somos seres humanos. Mas ele fala assim que de toda a influência da parte corporal, somente 30%, 20% é da parte de ambiente e de aprendizagem. Então, cerca de 80% das habilidades corporais, habilidades ou desabilidades corporais, ela vem de genética, né? É hereditário. Então, é você saber, aquela criança ele tem uma habilidade para o futebol. Então, eu vou influenciar um pouquinho, vou tentar desenvolver essa parte do futebol. Mas não é por isso que eu vou dizer a ele, mas pro piano ele é péssimo. Não vou colocar ele no piano porque, nossa, ele é um desastre. Não, é pelo contrário, tem aqueles 20% ainda ali, que ele pode sim pegar algo ali daquela técnica de piano e pode ser que aquela influencie mais na frente algo positivo para ele, né? A parte corporal. Na parte, já quando a gente chega na parte da inteligência, é meio 50-50. Então, assim, a nossa parte da inteligência, 50% é hereditário. E os outros 50% é do ambiente, é do tanto que a gente estuda, é do tanto que a gente se dedica para que eles aprendam, né? Conceitos e tudo. E aí a gente se dedica em colocar numa escola boa e fazer bons cursos e tudo. E a última, que é a da vontade, é a que a gente tem a maior capacidade de influência. Ele coloca lá que 70% da parte da formação da vontade da criança vem da aprendizagem. Então, vem do que o pai, do que a mãe está lá ensinando, do que como é que é usado, desde pequenininho, onde é que estão as virtudes, como é que eu posso trabalhar essa virtude fulano. E essa parte da vontade, né, tem até aquela frase que muitos já devem ter escutado, que nós somos a vontade auxiliar, né, dos nossos filhos. E é isso, e é por isso que é tão importante essa frase. Porque na questão da vontade, nós podemos sim interferir de forma muito positiva. Né? A gente tem aí 70%, né, da personalidade da criança em relação à vontade que a gente pode estar melhorando, que a gente pode estar incentivando, que a gente pode estar buscando novos caminhos. E cada criança, como ela é um ser único e irrepetível, ela vem ao mundo com uma finalidade. Né? Cada um de nós tem um lugar no mundo. Então, eu vim para este lugar, para o mundo, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ajudar fulano, eu vou casar com ciclano, e assim, todos têm uma finalidade, uma vocação, um chamado especial, né, para aquele ambiente, para o mundo, né, que a gente tem. E aí, assim, nós como pais, a nossa grande